Tá, em nome de Jesus. Como é maravilhoso, irmãos, louvar a Deus, sentir a presença de Deus. Como é gostoso a gente se esvaziar de nós mesmos para que Deus possa nos encher. Irmãos, é muito importante todas as vezes que você se debruçar nos evangelhos, toda vez que você se debruçar para ler a Bíblia, você fazer isso sem viés, irmãos. Porque quando você vai ler a Bíblia, de alguma forma, você com algum tipo de viés no seu coração, Deus, ele parece que ele não mostra, ele não revela o que está em oculto nas palavras dele. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita de uma forma espiritual. E muitas das vezes, se você não tiver em espírito, você não consegue compreender, como a própria palavra de Deus diz, que as coisas de Deus, somente para as pessoas que têm o Espírito de Deus. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas não compreendem. O mundo não compreende muitas das coisas, irmãos, que o povo de Deus, os irmãos, os cristãos fazem. Muitas pessoas ignoram, porque elas não compreendem. Entendeu? Então, há necessidade de quando nós venhamos a nos debruçar nas palavras do Senhor, sem viés, irmãos. Porque eu sou evangélico de tal igreja, ou de tal igreja. Para com isso. Nós somos de Jesus. Nós não somos de igreja, nós somos de Cristo. Não foi igreja que morreu por você, não foi nenhum tipo de denominação, não foi nenhum tipo de religião que te salvou. Romanos 8, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus Pai, através da morte do Filho, morte por crucificação. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja esse Deus maravilhoso, que nos amou primeiro e enviou o seu único Filho para morrer por todos nós. Hoje, irmãos, hoje nós temos muitas vezes a gente sempre traz palavras aqui que sempre trazemos assim mensagens onde as pessoas têm assim por costume de se debruçar mais, né, na palavra de Deus, ler mais esses textos. Tem textos que se você buscar, você acha dezenas de pregação sobre esse texto. Mas hoje, irmãos, vamos trazer assim, que para mim é uma coisa que eu nunca vi, né? Uma novidade, né? Hoje nossa palavra inicial está lá no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 1. Muitas pessoas ignoram Cantares, porque acham que Cantares muitas pessoas, muitos até teólogos, irmãos, eles falam que o livro de Cantares não era para estar na Bíblia. Porque Cantares é uma declaração de amor do rei Salomão para sua esposa Sunamita. Porém, irmãos, você se debruçando um pouco mais, você fazendo uma exegese desse texto, desses livros, você consegue enxergar algo maravilhoso por trás disso. Deus fazendo a menção do amor dele, da mesma forma que um homem ama uma mulher. Então, nada na Bíblia, irmãos, está lá à toa. Tudo que foi colocado na Bíblia, existe algo a ser apreciado, existe algo a ser analisado, aprendido. E como a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus ela é apta para discernir a intenção dos nossos corações. Amém? A palavra de Deus fala assim, irmãos: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Cantares capítulo 2, versículo 1. Jesus é frequentemente chamado de rosa de Saron dos lírios, mas entendemos este significado. Em que consiste o conteúdo de Cantares? Porque existem muitas teologias sobre este livro de Cantares. Mas nós vamos deixar aqui os viés de lado e vamos falar da essência do Evangelho e que Jesus é reconhecido como a rosa de Saron. Irmãos, minha mãezinha que dorme no Senhor, ela cantava um hino da harpa e todas as vezes que ela cantava, alguma coisa tocava no meu coração de forma diferente. Coloca aí para mim, filha, por favor. Continuando aqui, não há motivo para assombros, pois a Bíblia, de forma belíssima, descreve a paixão do amor e a compreensão sensíveis.
honestas e transparentes, revelando no sincero amor humano um Deus de carinho e de ternura, de relação íntima do homem com Deus. Que outros dados podem ser acrescentados? Ao longo da história nasceram várias interpretações, ou seja, caminhos diferentes que trouxeram considerações distintas com relação à intenção do texto. Uma linha da interpretação denominada de alegórica ressalta Cantares como uma descrição histórica do amor entre um homem e uma mulher, comparado com o amor de Deus pelo seu povo, de Cristo pela igreja. Essa é o que resgataremos com a frequente comparação do amor da labareda de Javé. Cantares, capítulo 8 e versículo 6. Pode levantar. Esse louvor, irmãos, é da harpa. Chegou uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma verá. A rosa de Sarão preciosa, em inúmeras belezas terá. Um vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Você já achou essa flor? Você já achou essa flor, meu irmão? Você já achou essa flor gloriosa na sua vida? Você já achou essa flor gloriosa chamada Jesus? Eu achei essa rosa chamada Jesus, essa flor gloriosa chamada Jesus. E muitos como nós já achamos. Mas existem muitas pessoas que estão à procura dessa rosa. Muitas das vezes, irmãos, você vai para um lugar, vai para outro, vai para um lugar, vai para outro, e não consegue achar a rosa que é o Senhor Jesus. E Jesus muitas das vezes está do seu lado, está pronto a te ouvir, está esperando você se debruçar e falar com Ele. Irmãos, Deus, Ele não quer intermediário entre Ele e você. Deus, Ele deseja ouvir as suas súplicas. Deus, Ele quer que você se debruce e derrame o seu coração no altar e fale com Ele. Ele quer intimidade com você. Jesus é isso que Ele quer, é isso que Ele faz. Ele nos traz intimidade com o Pai. E muitas das vezes, irmão, nós colocamos tantos empecilhos. Nós achamos que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Nós achamos às vezes que nós não estamos sendo percebidos por Deus. E você, irmãos, não se engane. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade plena de Deus. Deus vê tudo, irmãos. Deus não faz isso, ó. Deus não pestaneja, Deus não dorme. Deus está em observação constante, 24 horas por dia. Deus vê tudo. Fale com o Senhor. Abra seu coração para Jesus. Deus, Ele quer intimamente com você. Ele quer intimidade com você. Ele não quer que você terceirize o relacionamento seu com Ele. Ele não quer que você vá lá e peça para alguém orar por você, por uma causa sua. Ele quer que você se debruça e você abra seu coração e fale com Ele, porque Ele está pronto a te ouvir. Aleluia. A origem de Salom, irmãos. Saron é uma região na Palestina, entre as montanhas de Efraim e do mar Mediterrâneo. Era um local morto, irmãos. Era um lugar morto. Era um lugar onde não tinha água, onde só tinha rocha e terra seca. Esta região era anos atrás, antes de Cristo, um solo seco, rochoso e sem água escassa. Entretanto, como plano de Deus, foi colocar ali um povo
que por ele conhecido. Está lá em Isaías 33, capítulo 33, versículo 1 e 2. Está lá, irmãos. Deus, ele já tinha um povo escolhido, e ele tinha um lugar, mas ele precisava unir esse povo com este lugar. Aleluia. E lá também, fala assim: o deserto é um lugar solitário, se alegrarão disto, e o Eterno exultará a floresta como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano, se lhe deu excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Isaías capítulo 35, versículo 1 e versículo 2. Irmãos, Deus, ele já tem um plano dele. Nós estamos incluídos, nós fomos inseridos no plano de Deus. Existia um lugar, região da Palestina, de montanhas rochosas, chamada de Efraim e do mar Mediterrâneo, onde nada nascia, irmãos. Mas Deus tinha um plano, não somente para essa terra, mas para um povo que ele já tinha escolhido. E ele precisava colocar esse povo e dar sabedoria para esse povo cultivar nesse lugar. E Deus uniu o útil ao agradável. As pessoas com a terra que manava leite e mel. Mas essa terra passou a manar leite e mel a partir do momento que Deus projetou esse lugar para receber essas pessoas. Porque Deus é um Deus que faz projetos para nós. Fala para mim, meu irmão e minha irmã, Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem projeto para a sua família. Deus tem projeto para você, meu irmão. Deus tem projeto para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro. Permaneça fiel nos pés do Senhor, que tudo Ele vai fazer por você. Tudo. Este povo, vendo a promessa de Deus se cumprindo em suas vidas, não se cansavam de contemplar, exaltar e adorar ao Deus vivo, pois viram a glória do Senhor passando a viver na terra que emanava vida e vida em abundância, onde este povo passou a cultivar a rosa. Irmãos, onde Deus determina com o sopro da sua palavra, determina a vida. Aleluia. E essa rosa, irmãos, começaram a cultivar essa rosa. Aleluia. Eles começaram a plantar rosas mais belas do mundo, no lugar onde havia rocha e terra seca, e não havia abundância de águas. Irmãos, a nossa mente humana, ela não consegue compreender onde um deserto consegue brotar água, um deserto consegue brotar rosas, as maiores rosas, as rosas mais lindas do mundo, plantadas em meio a lugares rochosos, onde não havia água em abundância, onde não havia terra fértil, mas ali Deus desceu as suas bênçãos, e ali se tornou uma terra que emanava leite e mel. Aleluia, glória a Deus. A rosa está que exala o mais puro perfume e beleza sem igual, nunca visto até os dias de hoje, por tamanha beleza e perfeição. Jesus é chamado a rosa de Saron. Aleluia, porque a rosa, irmãos, ela demonstra a mais beleza de todas as plantas. A rosa, ela mostra a perfeição, a doçura, a essência. E essa rosa de Saron, irmãos, ela era usada pelo povo de Israel para cultivar e semear outras rosas. Ela se fortalecia naquele lugar, naquele vilarejo, naquele lugar de montanhas rochosas e de terra seca, onde Deus abençoou e passou a ser terra que manava leite e mel. E essas rosas até hoje são plantadas, até hoje são cultivadas. E Jesus, por que Jesus é chamado da rosa de Saron? Porque Jesus, tudo que Ele toca, Ele traz vida. Aleluia. Tudo que Jesus toca, Ele traz vida. Se você um dia for tocado por Jesus, meu irmão e minha irmã, você se encherá de vida.
Quem tem Jesus, quem foi tocado por Jesus, não quer morrer. Quem foi tocado por Jesus é contaminado por vida. Ele quer viver eternamente. Porque você foi contaminado com vida. Porque Jesus é vida. Aleluia. E Jesus, irmãos, ele é conhecido como a rosa de Saron. Porque neste lugar, essa rosa de Saron, ela era próspera. Existiam muitas rosas de Saron. E essas rosas, irmãos, até hoje elas são conhecidas como as rosas mais belas do mundo. No lugar onde era terra seca e terra rochosa. Aleluia. Só Deus para fazer algo assim, irmãos. O ser humano, ele não é capaz de fazer algo assim. Isso aí é provento de Deus. É provento de Deus. Aleluia. Rosa está... Esta aqui exala o mais puro perfume e a beleza sem igual, nunca visto até os dias de hoje, por tamanha beleza e perfeição. Jesus é chamado a rosa de Saron. Está lá no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 1. Além das rosas, eles também cultivaram ervas especiarias das regiões onde extraía os aromas da terra. Vejamos os lírios, ocorrem diversas variedades de flores, rosas, vermelhas, roxas, azuis ou as brancas, combinações entre as cores. Ao mesmo tempo as flores atraem os beija-flores e as borboletas. Vocês imaginam um lugar onde só havia seca e rocha, e a flora começar a tomar o espaço. Aí os lírios, as rosas vermelhas, roxas, as brancas. Você imagina um lugar... Eu imagino, irmãos, eu sou homem, eu não me sensibilizo muito com rosas, mas as mulheres devem ficar assim, as mulheres devem ficar maravilhadas no lugar onde existem milhares de rosas, o perfume que aquilo inala. E elas eram fortalecidas, eram fortes. Elas não morriam porque elas foram cultivadas no lugar onde Deus assim tocou no coração daquelas pessoas para que elas pudessem fazer. Tudo que Deus faz, irmãos, é com perfeição. Aleluia. Existem muitas variedades de cores e rosas de Saron, porém a rosa vermelha que é comparada com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Qual o lírio entre os espinhos, tal como é a minha querida entre as donzelas. Cantares capítulo 2, versículo 2. Muitas pessoas, irmãos, não interpretam o livro de Cantares dessa forma. Acham que simplesmente é uma carta de amor de um homem para com a mulher. Mas não é, irmãos. Aqui remete o amor de Deus para com o homem e para com a humanidade. Qual é o lírio entre os espinhos, tal como a minha querida entre as donzelas? Cantares capítulo 2, versículo 2. E a igreja é como um lírio entre espinhos para Jesus. O que o Senhor está nos ensinando com isso é que você é precioso. Você hoje pode estar entre espinhos, mas você é precioso para Jesus. No tempo certo, Jesus vai tirar esses espinhos e você vai ser percebido. Você vai ser percebido. Não importa se aonde você está, você não consegue ser percebido por causa da quantidade de coisas ruins que estão em volta de você. Mas no tempo certo, como a própria palavra de Deus fala, que há tempo para todas as coisas. Um dia, Deus irá despertar, Deus irá fazer de você tudo aquilo que Ele já projetou para você. Não se preocupe, a obra de Deus ela não para. A obra de Deus, irmãos, você está trabalhando e Deus está trabalhando. Você está dormindo, Deus está trabalhando. Deus ele não para de fazer o projeto, de fazer para que aquilo que Ele conclui, para que aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele venha concluir. Deus, irmãos, Ele sempre vai concluir, a não ser que você recue a sua fé. Por isso que é importante você permanecer fiel nos caminhos do Senhor. Porque se você permanecer fiel nos caminhos do Senhor, a rosa de Saron, que é Jesus, Ele irá tocar no seu coração. Irmãos, uma vez que Jesus toca na gente, Jesus é vida, e vida é abundância. Jesus conversando com a mulher samaritana, Ele fala para ela dar água para ele. E aí ela fala, você sabe quem você pede água? Eu sou samaritana, você não deveria nem estar falando comigo. E Jesus olha para ela e fala assim, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, e eu te daria água, que nunca mais você iria ter sede.
Porque Ele é a fonte de água viva, irmãos. Glória a Deus. De Jesus, quando Ele chega perto de você, você pode estar com depressão, você pode estar com espírito de morte, você pode estar com todo tipo de mal, com todo tipo de maledicência. Quando Jesus chega perto de você, Ele te contamina com vida, e Ele te enche com a água da vida, e começa a jorrar água dentro de você, a água da vida. Aleluia! Jesus é vida. Quem está com Jesus não quer morte. Quem está com Jesus não quer depressão. Quem está com Jesus não se preocupa, irmãos, com os bens materiais. Quem está com Jesus só pensa nas coisas que vêm do alto. Só pensa na vida eterna. Porque é isso o nosso intuito. A palavra de Deus fala que nós não somos deste mundo. Que as nossas coisas estão recolhidas com Cristo. As nossas coisas aqui da terra são passageiras. A nossa casa é com Deus. Um dia retornaremos para cá, mas com Cristo, na Nova Jerusalém. Aleluia. Iremos estar na terra com Jesus no nosso meio. Estaremos com Cristo por 1000 anos. Aleluia. E a rosa de Saron, que um dia foi recolhida, ela retornará. Ela retornará, irmãos. E nós vamos conhecer Jesus presencialmente. Nós vamos saber como Ele é. Nós vamos conhecer o seu cheiro. Nós vamos conseguir abraçá-lo. Nós vamos conseguir saber de todas as coisas que foram escondidas no seu coração. Porque ao homem só é revelado aquilo que pode ser revelado. Mas nada além disso. E Jesus é a rosa de Saron. É a rosa que quando Ele toca, mesmo a terra seca, ela se torna fértil. Mesmo nós sendo pessoas injustas, nos tornamos justos por Jesus. Porque Jesus, quando Ele te toca, quando Ele te preenche, você passa a representar Jesus. Você passa a ser um representante na terra de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa comparação, sem dúvida, destaca a beleza do lírio. Jesus vê a beleza da sua igreja em meio a tanta sujeira, destruição, violência e miséria. Há algo que enche os olhos do Senhor, há algo que agrada, há algo que o chama a sua atenção. Irmãos, nós somos preciosos para Jesus. A igreja do Senhor, ela é preciosa para Jesus. Mas a igreja verdadeira, a igreja não visível a olhos, mas sim a igreja invisível para os humanos e visível somente para Deus. Porque existem 2 tipos de igreja. Existe a igreja denominação e a igreja, que é a igreja instituição, e a igreja que somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus, Ele é vivo. Ele só pode habitar em templos vivos, como eu e você. Aleluia! Glória a Deus! E esse algo é a beleza da sua igreja, a beleza da nova criação. Você tem a beleza da santidade de Cristo. Você tem a beleza da justiça de Cristo. Nós somos justos porque Deus nos purifica de todo o pecado, de toda a imundícia. Aqueles que estão em Jesus, nenhuma condenação há, porque nós estamos em Jesus, irmãos. Nada de condenação para nós. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ao morrer por nós, nos tornou justiça de Deus. Isso significa que, aos olhos de Deus, nós não somos mais considerados pecadores, mas sim justos. Nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitamos o seu sacrifício. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Nos diz que, pela obediência de Cristo, fomos constituídos justos. Aleluia! Nós éramos, irmãos, já estávamos predestinados para a morte. Mas Jesus, em obediência ao Pai, Ele veio. Ele sofreu na carne. Ele sofreu tudo que eu e você sofremos. Mas Ele foi fiel a tudo aquilo que o Pai tinha colocado no seu coração, aos seus princípios. E Ele foi até o final. E no final,
Ele venceu na morte por crucificação. E quando ele morreu, ele nos tornou limpos, nos limpou os nossos pecados, nos purificando. E hoje somos gratos a Jesus, porque fomos reconciliados com o Pai. E hoje a salvação nos espera, porque nós fomos pago o preço da morte de Jesus, pagou o preço da passagem para nós morarmos com Deus no céu. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem como você fazer uma comparação. Jesus, ele morreu por mim e por você. Jesus, ele morreu pela humanidade. Todos os pecados foram pagos. Tudo foi pago. Está pago, a conta está paga. Agora é só nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Colocarmos as suas doutrinas na nossa vida, nos tornarmos servo dele, obedientes à sua palavra, que o resto, irmãos, está tudo feito, está tudo tudo tranquilo. É só aguardarmos o dia da vinda do Senhor, que receberemos uma justiça, receberemos a nossa coroa, receberemos da mão de Jesus um novo nome. Irmãos, será maravilhoso. Esses dias eu estava passando no carnaval, as pessoas pedindo, falando que eles queriam ir para o inferno. Aí a minha esposa se entristeceu, falou, olha isso, as pessoas pediram para ir para o inferno. Aí eu até falei para minha esposa, eu falei para ela assim, ó, não se preocupe com isso. Porque muitas pessoas estão dominadas pelo mal. E antes de Jesus me despertar, eu também estava dominado pelo mal. Então muitas pessoas, irmãos, elas não têm entendimento, elas não sabem nem o que é inferno. Se elas imaginassem o que é inferno, elas já estavam nos pés do Senhor, pedindo, chorando, clemência para Deus. Então eu vejo isso como as pessoas assim que ainda não foram dispersas por Deus, não foram despertadas pelo amor de Deus, e elas estão ainda na sua ignorância de entendimento. E cabe a nós da igreja orarmos por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Porque o lugar que foi preparado para o diabo não foi designado para o homem, mas o homem mau irá para lá também. E será um momento de grande sofrimento onde essas pessoas vão. O inferno não é um lugar administrado pelo diabo. O inferno é um lugar criado por Deus para tormenta do diabo, dos seus anjos, e para todos os homens que não se arrependerem dos seus pecados, irão para lá também. Muitas das vezes a gente vê em filmes e desenhos o inferno sendo administrado pelo diabo. O diabo não é administrador do inferno. O diabo vai ser atormentado no inferno da mesma forma que os homens que irão para lá, irmãos. E será grande tormento. A Bíblia fala que será um grande tormento e ranger de dentes 24 horas por dia, calor, tormenta, os bichos comendo a sua carne, e você nada vai poder. Você vai pedir a morte, mas a morte não vai te alcançar. Irmãos, no inferno não é brincadeira. No versículo 1 deste capítulo, Jesus diz que este é o lírio dos vales. E em seguida diz que também é comparado a um lírio. Quando contempla a sua igreja, Jesus se vê a si mesmo. Jesus vê em você e ele vive em você através de você. Você é como Cristo, mas a sua forma de agir tem mostrado que você se parece com Cristo ou que você tem parecido mais com uma pessoa que conhece o Senhor. Irmãos, nós temos que nos proteger disso. A palavra de Deus fala, irmãos, ai daquele que através das suas atitudes trazer o escândalo aos evangelhos. Muitas pessoas estão escandalizando o Evangelho. Jesus, ele confia em você para que você leve a imagem dele para as demais pessoas. E você é o único representante de Cristo na terra. E quando as pessoas olham para você, você representa Jesus. Não faça coisas, irmãos, onde as pessoas que te observam olhem para você e falam assim, olha aí, ó, crente. É isso, tá vendo aí? Ó, é um crente, ó, olha o que ele está fazendo. Não faça coisas assim que denotam uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem temor de Deus no coração. Faça as coisas de forma lúcida. Faça com que as pessoas olhem para você para que enalteça o amor de Deus na vida de vocês. Porque muitas pessoas, às vezes, irmãos, elas têm atitudes aí na rua, nos seus trabalhos, nas escolas, onde não representa Jesus. E Jesus, ele conta com você
através das suas atitudes, porque a gente, irmão, nós somos uma pregação em vida. Você prega Jesus com a sua própria vida. Não precisa você pegar a Bíblia e pregar, mas se você andar de forma correta, você já está dando um bom testemunho da sua conduta. E muitas das vezes, irmão, você pensa que você não está sendo observado, mas você está. E Jesus conta com as suas atitudes. Conta que você vai ser uma pessoa justa e fiel. O que tem de cristão injusto nessa terra, irmãos? Pessoas que batem no peito e falam que é crente, falam que é cristão, mas praticam injustiças, praticam imoralidades. Pessoas que falam que são cristãos e com as suas atitudes mostram diferente. São a favor de aborto, são a favor de coisas assim. Como que você é um cristão e é a favor da morte de outra pessoa? Como que você é um cristão e é a favor de pessoas matarem outras pessoas? Cristão, irmãos, na vida da gente tem que emanar vida. Da mesma forma que Jesus nos contaminou com vida, nós temos que contaminar as outras pessoas com vida. A rosa de Saron nos foi entregue, nos foi tocada em nós. Nós fomos tocados pela rosa de Saron. E Jesus nos tocou e nos contaminou com vida. Nós temos que levar isso adiante. Nós temos que mostrar o amor de Deus com as nossas atitudes. Porque as palavras, irmãos, elas convencem, mas os exemplos arrastam a multidão. É com as nossas atitudes que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. Com as nossas atitudes. Não com as nossas, simplesmente com as nossas palavras. As palavras ajudam? Sim. Mas é com as nossas atitudes que nós vamos levar o amor de Deus. Irmãos, lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, fala assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Jesus falou para aqueles homens, irmãos, que tentavam ali oprimir ele, que tentavam cercá-lo, que tentavam falar que ele não era aquele que ele falava que ele era. Jesus falou essas palavras em meio à grande multidão, até Marta e Maria, que estavam ali, irmãs de Lázaro, que falaram com Jesus, falaram: mas Senhor, ele já é morto de 4 dias. Ele já está morto há 4 dias. Jesus falou assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Irmãos, mesmo que você esteja morto por dentro, se você for tocado pela rosa de Saron, você viverá. Porque tudo que a rosa de Saron, chamado Jesus Cristo, ele toca, vive. Tudo que Jesus toca emana vida. Tudo que ele faz é para o nosso bem. Até a correção de Deus para todos nós é coisa boa. Tudo que Jesus faz para nós é coisas que no momento a gente pode até não entender, não compreender, mas é coisas que tem um resultado positivo na vida da gente. Quero pedir para a igreja se levantar em nome de Jesus. Quero falar com você essa noite. Você que esta noite compreendeu que Jesus, ele faz os seus projetos para todos nós. Jesus, ele tem um projeto de vida para cada um de nós. Irmãos, só de pensar que alguns anos atrás, a forma que eu vivia, e hoje a forma que eu vivo, isso já mostra o quanto Deus é poderoso. E eu conheço pessoas que eram piores que eu, e pessoas que eram melhores que eu, que hoje também são servos do Senhor. Isso mostra, hoje nós não vemos mar abrir, nós não vemos as montanhas se transpassarem por mar, como Jesus falou, que se as pessoas tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, era só determinar que a montanha sairia de lá e se plantaria no mar. Nós não vemos isso. Mas nós vemos, irmãos, pessoas sendo transformadas. E essas pessoas que são transformadas, elas não são transformadas pelo que eu falo e pelo que eu ajo, mas essas pessoas são transformadas pelo amor de Deus na vida de cada uma delas. Quando Jesus ele
toca na pessoa, quando o Espírito Santo desperta a pessoa é contaminada com vida. A pessoa quer viver, a pessoa começa a compreender coisas que nunca imaginaria na vida. Ela começa a sentir a presença de Deus na sua vida. Ela começa a chorar por dentro. Ela começa a sentir emoções que ela nem imaginava que existiam. Ela começa a ser inundada com vida. Inundada com vida. Inundada com vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, a partir do momento que eu fui tocado pelo Espírito Santo, a partir do momento que Jesus me tocou, eu nunca mais fui a mesma pessoa. É só conversarem com as pessoas que me conheciam no passado e que me conhecem hoje. Irmãos, não existe milagre maior do que você levar um pecador ao entendimento do seu próprio pecado. Eu não tenho palavras para convencer você, meu irmão, e você, minha irmã, dos seus pecados. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode, neste momento, te despertar. Ele pode tocar em você, neste momento, e você ser contaminado com vida. E quando nós somos contaminados com a vida de Cristo, com a rosa de Saron, o lírio dos vales, nós somos preenchidos por completo. Nós começamos a compreender o sentido da vida. Você pode ter dinheiro, poder, posição social, mas se você nunca foi tocado pela rosa de Saron, você não sabe e você não compreende as coisas que nós pequeninos compreendemos. Porque Jesus, Ele te preenche, irmãos. Ele vai até no seu íntimo, lá dentro. O Espírito Santo, ele viaja dentro do seu íntimo, lá dentro, onde psicólogo, psicanalista jamais vai alcançar. Ele vai lá dentro no seu íntimo e ele gira uma chave de vida. E essa vida, ela começa a emanar de dentro para fora. Ele começa a te mudar. Ele começa a te mudar de dentro para fora. Ele começa a te convencer das coisas que você fazia de uma forma tão tranquila, porque você não tem como lutar com sua própria consciência. Porque Deus, ele trabalha na nossa consciência, irmãos. Você pode até falar assim: esse cara está falando bobagem, esse pregador está falando bobagem, eu não vou ouvir esse cara. Agora, quando Deus trabalha na sua consciência, você pode sair daqui de São Paulo e ir para Pernambuco, para o Japão, que a sua consciência, ela vai junta, e junto com a sua consciência vai a rosa de Saron. Aleluia! E se você entendeu desta maneira, meu irmão e minha irmã, se você compreendeu e você deseja uma aproximação maior com o lírio dos campos, com a rosa de Saron, com Jesus Cristo de Nazaré, eu quero falar para você neste momento: levante a sua mão, peça perdão pelos seus pecados, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e venha fazer parte dessa grande multidão que irá morar com Cristo. Faça valer a pena o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Levante a mão e fale: eu quero. Perdoa, Jesus. Você não precisa falar para mim, nem para ninguém. Fala para você com Deus: Senhor, me perdoa. Eu quero fazer parte. Eu quero o Espírito Santo morando em mim. Eu quero sentir que esse irmão sente. Porque eu vejo na hora que ele está louvando, ele chora. Eu vejo as pessoas chorar, mas ele chorar sem ter dor, chorar sem estar triste, chorar sem ter nenhum tipo de problema. Como que essa pessoa chora sem ter nenhum tipo de problema? É porque o Espírito Santo de Deus se toca. É porque o Espírito Santo de Deus te convence. É porque a rosa de Saron, ela está mexendo no seu íntimo. Ela está desestruturando você lá de dentro para fora. Eu quero que você, neste momento, irmãos, levante as suas mãos e peçam para o Espírito Santo vir até vocês. Peça perdão pelos vossos pecados. Eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero te abençoar. Eu quero que você seja inundado com vida. Que essa depressão vai sair. Que essa vontade de morte vai sair. Que essa vontade de tirar a sua própria vida vai sair em nome de Jesus. Eu creio nisso, porque esse evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê.
Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua igreja. E agora assim, nos deparamos, Senhor, com vidas, Senhor, querendo se render a Ti, Senhor. Pessoas que querem se render, Senhor, à Tua vontade. Senhor, perdoa, Senhor, a todos eles. Coloca no mar dos esquecimentos todos os vossos pecados em paz, Senhor. Perdoa eles, Pai, de todas as transgressões do passado. Semeia no meio do coração deles a paz, a união, a comunhão entre família. Semeia o amor, a vida. Inunda eles de vida, de águas em vidas, em nome de Jesus. Que todos os seus pecados sejam perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E digam amém. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, vocês tenham uma excelente semana, que tenham uma semana abençoada. Desculpe aí, eu estou passando 8 minutos. Que vocês sejam abençoados, seus filhos sejam abençoados em nome de Jesus. E até domingo que vem, levante as mãos para o céu, para nos darmos a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.